uma alegria e um privilégio compartilhar esta mensagem profética com você. Oro para que estas palavras não sejam apenas uma mensagem bonita, mas um instrumento que Deus use para falar diretamente ao seu coração. Se esta é a primeira vez que você está ouvindo uma mensagem como esta, desejo que o Espírito Santo revele a vontade de Deus para a sua vida e fortaleça a sua fé. E se você já acompanha este tipo de conteúdo, saiba que oro para que o Senhor continue guiando seus passos, renovando sua esperança e confirmando suas promessas. Hoje, Deus colocou uma palavra muito específica em meu coração para alguém. O seu casamento vai surpreender a todos. Ninguém imaginava que isso aconteceria. Nem mesmo você. Essa não é apenas uma promessa sobre encontrar alguém. É uma declaração de que Deus está prestes a escrever um capítulo da sua história que ninguém seria capaz de prever. O Espírito do Senhor diz: aquilo que estou preparando para a sua vida sentimental será muito maior do que tudo o que você imaginou. Não porque Deus estivesse escondendo seus planos de você, mas porque sua mente sempre tentou encaixar o futuro dentro das experiências que já viveu. Você criou imagens de como seria a pessoa certa, imaginou como o relacionamento aconteceria, estabeleceu prazos, fez planos e acreditou que sabia exatamente o caminho que Deus usaria. Mas os pensamentos de Deus nunca estiveram limitados àquilo que você conseguia visualizar. Enquanto você desenhava um cenário, Deus escrevia outro completamente diferente. Você acreditava que conhecia o roteiro da sua própria história, porém o autor da sua vida estava preparando um final que ultrapassa qualquer expectativa humana. Esse casamento surpreenderá muitas pessoas. Ele quebrará julgamentos silenciosos. Silenciará comentários feitos quando você não estava presente. Mudará completamente a maneira como as pessoas enxergam a sua história. Muitos olharam para sua caminhada e concluíram que já sabiam como tudo terminaria. Alguns acreditaram que você permaneceria sozinho, Outros pensaram que você nunca encontraria alguém compatível. Houve quem imaginasse que suas decepções haviam destruído para sempre sua capacidade de confiar. Mas Deus diz: eles leram apenas alguns capítulos da sua história e pensaram que já conheciam o final. Enquanto as pessoas julgavam os seus atrasos, Deus estava preparando o tempo perfeito. Enquanto julgavam o seu silêncio, Deus estava curando o seu coração. Enquanto interpretavam sua espera como abandono, Deus estava organizando encontros que ninguém poderia antecipar. A palavra declara em Isaías 55 que os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos e os seus caminhos são infinitamente superiores aos nossos. É exatamente isso que está acontecendo. Você também não viu isso chegando. Você imaginava um relacionamento diferente. Talvez acreditasse que conheceria alguém em determinado lugar. Talvez esperasse uma pessoa com características específicas. Talvez até tenha apresentado um cronograma para Deus, dizendo: Senhor, até tal idade eu gostaria de estar casado. Mas Deus responde hoje: eu nunca ignorei seus sonhos. Apenas preparei algo melhor do que aquilo que você pediu. É interessante observar como Deus costuma agir nas Escrituras. Ruth saiu apenas para recolher espigas nos campos e voltou fazendo parte da linhagem do Messias ao se casar com Boaz. Rebeca foi simplesmente buscar água no poço e encontrou o homem que Deus havia separado para ela. Esther jamais planejou tornar-se rainha, mas Deus transformou um momento comum em um propósito extraordinário. Assim também acontecerá com você. O encontro que mudará sua vida poderá acontecer em um dia aparentemente comum. Sem grandes sinais. Sem que você esteja tentando controlar tudo. Sem precisar forçar circunstâncias. Porque quando Deus decide agir, o extraordinário nasce dentro daquilo que parecia completamente comum. É isso que torna os caminhos do Senhor tão surpreendentes. O profeta Isaías declara que o menor se tornará uma grande nação e que, no tempo determinado, Deus fará tudo acontecer rapidamente. Existe algo importante nessa promessa. O que Deus preparou para você não será um relacionamento cheio de idas e vindas. Não será uma conexão marcada por confusão emocional. Não será uma relação construída sobre dúvidas constantes. Quando chegar, haverá paz. Uma paz tão profunda que você perceberá que nunca experimentou algo semelhante.
Aquilo que Deus levou anos preparando poderá se manifestar em pouco tempo. Porque existe uma enorme diferença entre aquilo que demora para ser preparado e aquilo que demora para acontecer. Enquanto você esperava, Deus trabalhava nos bastidores. E o Senhor diz: se eu tivesse permitido que isso acontecesse antes, esse relacionamento não teria sobrevivido. Você ainda precisava ser curado. Precisava aprender a dizer não. Precisava estabelecer limites. Precisava descobrir o seu verdadeiro valor. Houve um tempo em que você aceitava migalhas emocionais. Confundia atenção com amor. Tolerava situações que hoje jamais aceitaria. Não porque era fraco, mas porque ainda não conhecia plenamente sua identidade. Hoje você amadureceu. Você sabe quem é. Sabe aquilo que merece. Aprendeu que amor não exige humilhação. Aprendeu que paz vale mais do que intensidade. Aprendeu que reciprocidade não é um privilégio, mas uma base saudável para qualquer relacionamento. Provérbios declara que o desejo sem entendimento não é bom. Você tinha desejo, mas ainda faltava conhecimento. Agora Deus permitiu que sabedoria e maturidade caminhassem ao lado do seu coração. Enquanto Deus trabalhava em você, Ele também trabalhava na outra pessoa. Porque o Senhor não prepara apenas um encontro. Ele prepara duas pessoas para viverem o mesmo propósito. Existe alguém sendo moldado exatamente como você foi moldado. Assim como você passou por processos, curas, aprendizados e mudanças, essa pessoa também passou. Quando vocês se encontrarem, não será um relacionamento baseado em dependência emocional. Essa pessoa não chegará para completar quem você é. Ela chegará para caminhar ao seu lado. Vocês serão inteiros antes de serem um casal. Não haverá manipulação. Não haverá jogos emocionais. Não haverá necessidade de esconder sentimentos ou provar constantemente o amor. Haverá alinhamento. Como diz Amós, como andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Deus está conduzindo ambos para um lugar onde o acordo será natural. Onde conversar será fácil. Onde resolver conflitos será possível. Onde haverá respeito, admiração e parceria. Você reconhecerá algo diferente. Antes mesmo da paixão intensa, perceberá uma paz difícil de explicar. E essa paz será o maior sinal de que Deus edificou essa união. As pessoas ficarão impressionadas. Porque muitas já haviam desistido da sua história. Algumas acreditaram que seu tempo havia passado. Outras imaginaram que as perdas, rejeições ou até um casamento anterior definiriam seu futuro. Talvez você tenha enfrentado um divórcio. Talvez tenha vivido relacionamentos que deixaram marcas profundas. Talvez tenha ouvido frases como: você é exigente demais. Seu tempo já passou. Talvez não exista alguém para você. Mas Deus responde hoje: eu sou especialista em restaurar histórias que as pessoas consideraram encerradas. Assim como os irmãos de Davi ficaram chocados quando ele foi escolhido rei, aqueles que olharam para você com desprezo também se surpreenderão com aquilo que Deus fará. O Senhor diz: aquilo que estou prestes a realizar responderá perguntas que nunca tiveram coragem de fazer diretamente para você. Muitos se perguntaram em silêncio: será que ela ainda vai encontrar alguém? Será que ele conseguirá reconstruir a vida? Será que Deus realmente fará um milagre? A resposta virá através da sua própria história. Por isso, Deus também traz um conselho. Quando essa promessa começar a se cumprir, permaneça humilde. O favor de Deus sempre atrai olhares. Nem toda curiosidade merece uma resposta. Nem toda opinião precisa ser combatida. Proteja aquilo que Deus construir através da oração, e não de explicações. Você não precisa convencer ninguém de que Deus agiu. Os frutos falarão por si mesmos. Como declara o Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Mas quando é Deus quem constrói, nenhuma força humana consegue destruir. O Senhor ainda diz: estou prestes a surpreendê-lo com estabilidade. Será um relacionamento marcado por segurança. Sem dramas constantes.
sem confusão emocional, sem jogos psicológicos, sem medo de abandono. Você encontrará descanso, encontrará paz, encontrará reciprocidade. Esse casamento responderá a orações que você deixou de fazer há muito tempo. Chegará um momento em que você simplesmente sorrirá em silêncio. Olhará para trás e entenderá que cada espera teve um propósito. Cada atraso protegeu você. Cada porta fechada evitou dores maiores. Você compreenderá que Deus nunca estava atrasado. Ele apenas estava preparando algo que precisava chegar exatamente no momento certo. Sim. Seu casamento surpreenderá a todos. Ninguém viu isso chegando. Nem seus familiares. Nem seus amigos. Nem aqueles que acompanharam suas lutas. Nem mesmo você. Mas o céu já conhecia esse plano desde o princípio. Agora quero declarar esta palavra sobre a sua vida. Que toda ansiedade seja substituída pela confiança em Deus. Que toda expectativa humana seja rendida ao tempo perfeito do Senhor. Que você tenha discernimento para reconhecer aquilo que vem de Deus. Que jamais aceite menos do que aquilo que o Senhor preparou para você. Declaro, em nome de Jesus, que aquilo que Deus unir permanecerá firme. Que sua futura família será edificada sobre amor, respeito, fidelidade e paz. Que o favor do Senhor abrirá caminhos onde ninguém imaginava existir possibilidade. Que você viverá uma história que glorificará a Deus e servirá como testemunho para muitas pessoas. E quando tudo isso acontecer, você entenderá que nenhuma espera foi em vão. Que o Senhor o abençoe e o guarde. Que faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que derrame graça sobre a sua vida. E que lhe conceda o seu shalom, uma paz completa onde nada falta, nada está quebrado e tudo encontra seu lugar na perfeita vontade de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Se esta leitura fez sentido para você, por favor deixe seu like. Muito obrigada por ter ficado até aqui.